Já estamos live. Já Sim. estamos live? Live para zero. Olha ali, tá aparecendo ali do ladinho mesmo, realmente. Então tá, pessoal, seja bem-vindo ao 24 Frames por Página. Eu sou o Renato, né? Agora em vídeo aí para vocês. Na verdade, é uma experiência, digamos assim. É uma experiência, assim, né? Uma nova experiência, um novo conceito em comentários de fílmicos, como se ninguém mais tivesse feito isso que a gente está fazendo aqui agora. Mas por que eu acho que a gente decidiu fazer isso, né? Para ouvir, não só ouvir a risada gostosa da Vani, mas ver a cara dela quando tá rindo, né? O Duda com aquela cara de pistola, que é maravilhosa. Assim, para eu exibir minha coleção de quadrinhos também. A coleção de quadrinhos e ver a minha, né, minha porta. Se alguém quiser a ver porta do Renato. O alarme, ó, eu tenho um alarme em casa, então também acho que não é legal entrar aqui. É sussa, meu, é trissussa lá no Renato. É firmeza. Mas, enfim, estamos aqui para essa nova experiência, né, do 24 Frames, e hoje a gente vai fazer uma análise à nossa maneira. Análise? Análise da nossa maneira, na verdade. Análise, cagação de regra. Isso aí faz parte. É mais ou menos isso, né? E o filme de hoje é 12 Homens e uma Sentença, né? A primeira escolha foi a do Duda, do filmaço Drive, né? Que ele até hoje está putaço achando que a gente não gostou do filme. Mas um filmaço, desculpa. A gente gostou do filme. Se vocês não gostaram, vocês não entenderam. Duda, a gente gostou do filme, meu querido. E vocês vão lá no Valvulado, vocês vão escutar uma frase maravilhosa do Duda, que ele chega e diz assim, a gente está quase no final do programa, ele diz assim, eu não estou tentando convencer vocês de nada. Eu não só estou dizendo, eu só estou falando. Eu digo, vejam aí a prova. Just my fucking opinion. E é a opinião certa, né? Digamos assim. Por supuesto. A única. The only one. Então comigo aí tá a Vani, que todo mundo vendo, né? E o Duda, né? Já falando. Aqui embaixo tá a Vani. Aqui embaixo tá a Vani. Do lado tá o Renato, nessa coisa desse aqui do lado tá o Renato. Mas, enfim, já que foi a Vani que escolheu, né, Vani? Então faz aquele resuminho, assim, né? É um filme... Primeira coisa que eu quero dizer é que quem gosta de filme preto e branco vá se ferrar, entendeu? Preto e branco perde toda a beleza. Tem uma hora que o cara diz assim, olhos azuis. Eu digo, que olho azul? Tu acha que eu tô vendo qual é a cor? O cara de terno cinza, tá de sacanagem comigo. Né? Mas enfim, era só o comentário que eu ia fazer. Mas aí, Vanito, faz começou me gongando, não adianta. O Renato é aquele assim, ó. Esse filme preto e branco não tem graça, não tem efeito especial. Não é o que eu disse, mas, cara, assim, ó, não vem com essa coisa. A fuder. O Charlie Chaplin eu aceito ver preto e branco, porque o cara só fez preto e branco, entendeu? Bom, mas assim, ó, cara, eu adoro filme preto e branco. Deixa a Vani fazer a introdução dela. Vai lá. E aí eu... Depois, não, assim, deixa eu só falar, depois vocês começam a me gongar depois, não tem problema. Tá bom. Perfeito. Então tá, eu escolhi, a gente tá agora nessa onda de cada um de nós escolher um filme para a gente poder fazer a análise. O Duda escolheu Drive, o melhor filme do planeta Terra. Eu escolhi modestamente um filme... Calma, Duda. Eu escolhi modestamente um filme que eu tenho muito carinho e... Na verdade, eu não me lembro em que circunstância e por que eu fui assistir esse filme, mas ele caiu, eu assisti sozinha esse filme, que é 12 Homens e uma Sentença, de 1957, então a versão original de filme. Tradução livre dos 12 Homens Pistola. Os 12 Pistola. Os 12 Homens Pistola. Em inglês é 12 Angry Men. 12 Angry Men é os 12 Homens Brabos. Imagina assim, ó. Sim. Os 12 Homens Brabos. Eles são brabos, muito brabos mesmo. Estão trancados numa sala. Na verdade, eu né? Podia, né? Mas ia ser uma sala só, não é numa casa, né? Mas era mais reduzido ainda. Podia ser na Record, no SBT, a Casa dos Artistas, né? Menores, assim, menos dinheiro. Podia. E aí o que acontece com esse filme? Esse filme, ele foi originalmente, na verdade, foi um sketch, uma coisa para TV. E aí depois fizeram esse filme, foi feita a filmagem, é o filme de debut, né, no cinema do Sidney Lumet, eu acho que é isso, assim que fala o nome dele. Sidney Lumet. Lucine Lumet, obrigada. E do roteiro do Reginald Rose, é isso? Reginald Rosen, that's it. É isso, então tá. O que a gente tem? A gente tem a história de um réu, de um menor porto-riquenho, que ele está sendo julgado por um crime de ter matado o pai dele. Né? A premissa do filme é essa. E aí a gente tem um júri de 12 pessoas, de 12 homens, né? Que ele só tem que julgar
de uma forma unânime. Ou eles condenam unanimemente, ou então esse rapaz não pode ser condenado. Depois disso, né, depois eles seguirem essa orientação do juiz, eles vão para uma sala lá para fazer isso, que eles acham que vai ser super tranquilo, vai ser super rápido, que eles vão tirar essa sentença assim, vão todo mundo para casa rapidamente. Tem um dos jurados que está desesperado para ir para um jogo de beisebol, está com os ingressos para ir para esse jogo. E aí, dentro dessa premissa que é o julgamento, eles vão lá e acontece que um deles não está bem certo ainda, não está bem convicto se realmente esse rapaz ele foi responsável pela morte do pai dele. E a partir daí tem uma série de discussões que são travadas ali e levantadas questões sociais e questões psicológicas desses homens que estão dentro dessa sala. E é interessante que em nenhum momento tu vê um flashback do crime, ou seja, tu segue, na verdade, a orientação do que eles estão falando, então tu também tem que imaginar junto com eles o que aconteceu. Então, tu se torna, assim, todos os telespectadores, no caso, quem está assistindo o filme, se torna o 13º juiz ali, o jurado, né, no caso, para tentar justamente perceber se esse menino, se esse jovem, ele foi de fato, efetivamente, ele cometeu o crime ou não. Então, é um filme que foi indicado ao Oscar de melhor diretor, melhor filme, melhor roteiro adaptado. Ele ganhou vários prêmios, né? E o Henry Fonda... Eu tenho uma curiosidade a respeito disso. O Sidney Lumet, ele foi o terceiro cineasta a ser indicado ao Oscar no seu debut cinematográfico. Terceiro. Imagina. Quem foram os outros dois? Boa pergunta. Tu não sabe? Boa pergunta. Ele foi o terceiro. E eu tenho mais uma curiosidade também. Ele foi inspirado por um caso real, por uma experiência real de júri. Nossa, é sério. O Reginald Rose, que foi um dos mais respeitados roteiristas, né, dos anos iniciais da televisão, ele foi servido de jurado num caso de homicídio culposo em 1954. Aí, como dramaturgo, né, ele notou aquele drama inerente à situação de ser jurado. Então, o que ele fez? Ele também se deu conta que já tinha vários casos, né, vários filmes e teledramas de tribunal, mas não tinha nenhum, ou muito poucos, depois do julgamento, né, na sala do júri, porque aquilo ali, né, no caso do troço do júri, é depois do julgamento, né, depois toda a coisa. É apresentado todas as provas, a defesa fala, e aí depois que vai... Exato, então ele foi ao ar como um teleplay, né, como um teledrama, na CBS, em setembro de 54, né, ele fez esse roteiro, esse 12 Angry Men. Foi um teledrama de 1 hora. Para o cinema ganhou um pouquinho mais, né? Teve acho que 20 um pouquinho minutos. Mais, 1h36, eu acho, uma coisa assim. Um pouquinho, mais ou menos isso. Um pouquinho mais. É. Aí tu tava falando, ganhou Oscar, alguma coisa? Não, falando isso, que ele foi super premiado, enfim, mas basicamente é isso, assim, é um filme que eu gosto muito, eu, ao contrário do Renato, gosto de filmes em preto e branco, adoro, tenho vários na minha lista, só que eu acho que vou rever isso, senão vou ser sempre gongado. O protagonista do filme é o Henry Fonda. Henry Fonda, que é genial. Maravilhoso. Assim, né, uma performance, e foi o único filme que ele produziu, porque ele simplesmente odiou a não fazer o filme, não as cenas, não a parte dramática. De interpretação. Mas o business da coisa, o atrás das câmeras, a parte de produção de filme, ele detestou mesmo, tanto que foi o único que ele produziu, e depois não quis mais saber. Né? Uma curiosidade desse filme, o cara que antagoniza ele no filme é o mesmo ator que faz o policial no Exorcista. Que é o jurado número 3, né? É o Lee Jacob. O Lee Jacob é o cara que faz o policial do Exorcista. Ele é o jurado número 3. É o jurado número 3, que é o que antagoniza ele. Que na refilmagem, tem uma refilmagem desse filme dirigido pelo William Friedkin, olha a coincidência, William Friedkin, que dirigiu O Exorcista, tá certo? E, no caso, o papel do Henry Fonda é o papel interpretado pelo Jack Lemmon, e o antagonista dele é o George C. Scott, que é outro monstro também. Outro monstro. E o filme muito bom, de 97, essa refilmagem. De 97.
Tá eu colorida, nunca assisti essa de 97, só assisti essa aqui, e é um filme que eu tenho... Uma coisa interessante que eu acho também é que tu não te dá conta durante todo o filme que tu não sabe o nome deles, de nenhum, só sabe os números. Aí no finalzinho do filme, chega um jurado e diz assim, vem cá, como é que é teu nome? E aí tu te dá conta, nossa, até agora a gente realmente não sabia o nome dessas pessoas, a gente só sabia eles por números, né? De tão da coisa da impessoalidade. E o último detalhe técnico, né, é que o diretor, ele teve uma sacada de trocar, por exemplo, teve poucos cenários e é mais baseado em texto do que qualquer outra coisa. É a sala, eu acho que eles vão ao banheiro e só aí no final eles saem de dentro do tribunal. E aí eles teve uma sacada de trocar as lentes durante o filme para dar essa sensação de que eles estavam com muito calor, que eles estavam muito próximos, aqueles closes que ele dá, assim, que ele fecha, enquadra no rosto dos atores para pegar as expressões deles, para dar essa sensação de claustrofobia, ou seja, que eles estavam ali e já não aguentavam mais estar naquela situação. Curioso ter falado disso, também tenho curiosidade a respeito disso também. Eu adoro! Curioso ter falado disso. Porque ele fala assim, ele usa truques de câmera para aumentar a tensão. Então o que acontece? Conforme o filme vai andando, ele usa vários truques de câmera, porque é um cenário só. Imagina, poderia ficar um troço chato pra cabojas. E preto e branco. Preto e branco não é problema, cara, porque alguns dos maiores filmes que já foram feitos são feitos em preto e branco. Não, E o preto e branco, cara, assim, ó, pensa bem, com cores, tu consegue fazer um trabalho razoável sendo um diretor de fotografia mediano, no preto e branco, para tu controlar luz, tom. Não, sim, com certeza. É inferno, velho. Assim, o cara tem que ser muito bom. Mas o que ele fazia? Ele falou assim, ó, que o diretor cinematógrafo dele era o Boris Kaufman, que ganhou o Oscar pelo Sindicato de Ladrões, né, em 55, né, 2 anos antes. Ele tinha métodos para amplificar o tom do filme. Por exemplo, o Sidney Lumet, ele filmou o primeiro terço do filme acima dos níveis dos olhos. Acima do nível dos olhos, ele filmou o primeiro terço do filme. Aí o terço do meio do filme, ele filmou no nível dos olhos. E o terço final do filme, ele filmou abaixo do nível dos olhos. O que isso faz? Conforme o filme vai andando, tu consegue ver as paredes até o teto. Então parece que a coisa tá fazendo assim, ó. E a gente tá aumentando a claustrofobia no terço final, sabe? Aquela sensação de claustrofobia na última parte do filme. Então, tem técnica, né? Isso é uma técnica. Técnica cinematográfica. O que me dava agonia é que todo mundo que ia falar tinha que se levantar. Parecia professor, né? Tem que sair andando pela sala. Isso eu tenho uma piada que eu falo, né, que eu não entendo, assim, por exemplo, novela, sabe? O cara chega assim, ó, Maria de Fátima, eu tenho que te contar uma coisa. Aí o cara sai andando e fala pra parede, eu sou seu pai. Por que ele saiu pra parede pra falar o que ele ia falar? Vocês já perceberam isso? Eu tenho que te falar uma coisa. Fale. Aí o cara sai assim, pro outro lado. Eu juro, eu não consigo entender essa coisa de ter que falar pra parede, sabe? Tipo, a pessoa tá lá, aí tem que falar pra câmera. Quem que faz isso na vida real? É que nem todo vilão de telenovela é esquizofrênico, né? Tipo assim, a ação tá acontecendo lá adiante, o cara tá sozinho, do outro lado, na outra quadra, ele fala assim, ó, desgraçado, mas ele vai ver só o que eu vou fazer com ele. Ele me paga. A frase, ele me paga. Alguma vez vocês já falaram, ele me paga sozinho? Não. Tá que o pariu, né? Bom. No máximo, aí eu já pego a frase do filme, né? Eu vou te matar, que essa foi a frase falada. Mas aí é o seguinte, as expressões que eu tive. Primeiro eu gostei do filme, tá, Vani? Não foi porque é preto e branco e tal. Só que eu acho assim, ó, entendo toda a questão da técnica, entendo tudo isso aí, mas assim, ó, o filme colorido é muito melhor, para ver é muito melhor, entendeu? Para ver é muito melhor. Se perde muita coisa ali, até porque tu tens, enfim, mas é que a base do filme também não é a fotografia do filme, né? Mas eu acho que acaba perdendo muito, não tem essa nostalgia. Um filme bom é filme bom, se é preto e branco. Acho que se esse filme fosse colorido, eu teria tido uma experiência um pouco melhor, digamos assim, do que eu tive, que foi excelente. Foi verdade, não estou sacaneando. Tá? Acho que foi um filme interessante do ponto de vista de falar essas curiosidades que o Duda colocou da câmera. Usaram basicamente a sala do juiz, quando o juiz dá as indicações lá, porque fala que o cara vai para a cadeira elétrica, então tem que ter os 12 votos, né? Depois tu vai para a sala do júri, tem ali o banheiro, né? E tem a saída do fórum. Basicamente na realidade tem a entrada,
Na realidade, tem aquela sequência que sobe as escadas e entra no tribunal e para na porta, aí corta para dentro, né? Aquele plano de sequência corta para dentro, que o juiz está dando as instruções. Aí tem a sala, banheiro, saída. O juiz assim, né? E era isso. Tchau, vamos para a salinha. Imagina, deve ter sido um julgamento bem longo, porque é um caso xarope, né? Um caso de parricídio, né? Pelo que eu vejo, pelo que eu vi, é um caso de parricídio. O guri matou o pai, então é um caso meio cabeludo. Não, pode dar spoiler. Ele foi inocentado. Não, aí que tá. O júri tratou como inocente, mas ele está sendo acusado de parricídio. É um caso de parricídio, está sendo julgado por isso, né? E tem uma curiosidade legal também a respeito disso. Qual é a etnia do moleque, você sabe? Porto-riquenho. Aí é que tá. Não é mencionado no filme em nenhum momento, e isso foi feito de propósito. Não é mencionado. Não, no filme não é mencionado, mas quando tu vai ver depois as pesquisas, tem. Mas, pode até ser, mas no filme não é mencionado. Isso é feito de propósito. Por quê? Porque eles queriam que os membros da audiência nunca soubessem exatamente qual era o background dele, se ele era negro, se ele era porto-riquenho, se ele era mexicano. Mas ele aparece. Ele tem um close. Tudo bem, muito rapidamente. Exato, mas tu não sabe se ele é mexicano, se ele é porto-riquenho. Não, isso não sabe. Se ele é hispânico, tu não sabe nada. Se ele é italiano, poderia ser também. Por quê? Porque eles queriam que... Ele tá em preto e branco! Não, mas igual. Mas a ideia, a única coisa que eles queriam é o quê? Que o tipo físico no caso do réu, não fosse tratado como norte-europeu, entendeu? E aí o próprio preconceito dos jurados aparecesse. Porque, tipo, ele não era eu ia falar porque em vários momentos eles falam disso, assim, esse tipo de gente, tem lá, eu não me lembro qual é o jurado, eu acho que é o número 10, eu acho que é o jurado número 10, que fica falando, esse tipo de gente não merece ser tratamento. É o mais velho, né? Aí o foco não tá, no caso, na etnia dele, o foco tá no preconceito, entendeu? Não importa a etnia que ele era preconceituoso, então isso foi feito de propósito. Isso aí tem, né? Eu não vou dar palestrinha porque o Duda fica bravo, mas tem um período literário, o naturalismo, que trabalha nessa questão do homem. Olha a cara dele ali. Esse é bom. Eu vou pegar a foca ali. Quem tá ouvindo no podcast só, e aí já chegou até aqui e não viu, vai no procurar. Vou botar lá nas inscrições, vou botar o link lá para vocês verem, para vocês entenderem. Nem que seja só para dar uma olhada aí. Tá? No minuto 17h32, agora, ali 33. Eu concordo com palestrinha. Tem, tá, procura o botão aí para largar. Não, mas é só o que a ideia do homem é fruto do meio, né? Então ele disse, esse cara é que é do Curtiço, eles chegam a falar que é do Curtiço, até mostra que o cara mora do lado dos trilhos, mostra um mapinha e tal, lá vem a curiosidade dele. É professor de literatura, viu? Só para quem ainda não sabe quanto. Período literário, Curtiço, Luiz Azevedo, naturalismo. Ele lembra. Mas essa ideia do homem é fruto do meio, né, da questão da herança, né, genética, que na verdade não é genética, né, que é de costumes, ou seja, toda aquela questão patológica, se o cara é alcoólatra, então os filhos são alcoólatras do pai, que isso é passado de maneira hereditária, essa ladainha toda que é, para mim, um puta de um preconceito, mas enfim, tava ali sendo também servia para fazer crítica e tal. Mas eu acho que tu consegue perceber muito bem essa relação ali, porque ele fala, eu conheço muito bem essa gente, toda hora ele fala isso, toda hora ele diz, esse pessoal é assim, é tudo alcoólatra, é tudo bêbado, é tudo assassino, não tem motivo, como é que é? Eles falam assim, não tem, eles matam por qualquer coisa, eles brigam por qualquer coisa, e aí aquela coisa assim, só que o que acontece que é interessante aí? O preconceito tá ali, os caras, né, são todos homens, são todos brancos, né, embora não consiga. Tem alguns ali, por exemplo, o jurado. Que tá preto e branco, né, Vaninho? Mas são todos brancos. Mas o jurado 11, ele é do leste europeu. O jurado 11 isso, é do leste europeu. Ele é tipo judeu, ele é judeu. O jurado europeu, ele é o ator é Voskovec, ele é do leste europeu, né? O Voskovec. E tem outro jurado que ele é de ascendência também mais de ascendência latina, que é, se eu não me engano, o jurado. O 4 ou 5, se eu não me engano. É aquele que ficava. Que é o primeiro, que ele ficava caladão ali, que ficava do lado. Ele é o jurado 4. Porque tem um. Ele ficava. 4.
ele disse, eu cresci com esse pessoal, não é bem assim e tal. Exato. Isso, exatamente. Então, ele tem uma feição e um jeito mais latino também. Então, ele tem essa coisa de morar. Eu cresci no Cortiço a minha vida inteira. Ele fala, né? Que eles usam slum, o termo slum, que algumas pessoas traduzem erroneamente como favela, mas é bem diferente do que é mais. Que se aproxima mais é cortiço mesmo, né? Do termo favela. Embora, pessoal, quem quer ser milionário? Slumdog Millionaire, né? E o termo slum na Índia é bem parecido com o que a gente conhece como favela, vamos botar assim. Mas é slums que eles falam. Mas agora aí, tu pega, só para terminar, para não ficar na palestrinha, tu pega toda a construção, porque o jurado número 8, né, ele começa, esse guri teve uma vida difícil e tal, e aí começa toda aquela construção da pessoa do meio. O 10. Não, o jurado 8. O 8. O Fonda. O Fonda, isso, o Henry Fonda. É o que gera a dúvida em todo mundo. Então, ele já vem construindo, ele dá um panorama pra gente, aí depois ele fala, tá dizendo que ele é coitado, que não sei o que mais, aquela coisa toda. Né? Mas tu consegue perceber. E aí a parte mais interessante é a desconstrução deles todos, né? Na verdade, o único que não estava construído era o jurado 8. E todos os outros vão ser desconstruídos. E é interessante que todos eles são desconstruídos. Uns mais do que outros, né? Mas todos eles são desconstruídos. Uma das cenas mais fortes para mim nesse filme é aquela hora que o jurado 10 começa a despejar o preconceito dele e eles começam a se levantar. E todo mundo de costas. Vai cada um para um canto, vão de costas e saem, e aí depois ele vai pro banquinho, ele vai pro cantinho vai pro cantinho é que fala o cantinho do pensamento ali, ó. Vai, senta ali, vai pensar, vai pensar nas merdas que tá fazendo. Eles não precisam falar nada, né? Eles simplesmente eles se levantam e se viram. Isso é foda, né? Isso é muito legal. Esse cara, o Ed Begley, que faz o pai, ele é pai do Ed Begley Jr., que é... Hã? Não fez exorcista. Mas ele é... tu viu Better Call Saul? Acho que o Renato viu Better Call Saul. Ele é o chefe do Sol, daquela empresa que o Sol vai trabalhar, acho que na segunda temporada, e ele faz de tudo para ser demitido. Ele é o dono daquela empresa que, entendeu? Que ele vai de advocacia. Ele é o chefe dele, naquele cara, é o Ed Begley. Que é um ator bem conhecido, né? Mas ele é muito mais... é aquele cara daquele filme do que pelo nome, sabe? O Ed Begley Jr., filho desse cara aqui, que é o jurado 10. É o Ed Begley Senior, vamos botar assim. Senior. É um filme calcado no roteiro, né? O Sidney Lumet, ele é famoso por ter dirigido uma porrada de filmes com roteiro ferrenho, uma direção sempre forte, mas aí tu vê como é o texto, né? É um filme calcado no texto, é um filme quase teatral. Ele só não é uma peça de teatro por acaso, né? Porque ele é um teledrama. Não quiseram botar, não quiseram fazer, porque ele é perfeito para ser feito até para, né, fazer uma adaptação para o teatro, porque eu acho que é essa questão, eu acho que ver esse filme, a cores, Tavani, ver esse filme, cara dúvida, isso aí que falta, daquela sacaneada e ver as caras, mas ver essa apresentação no teatro, ela deve ser bem mais impactante, porque ela é impactante na questão da desconstrução, né, do que ver na tela, né, mesmo que seja cinema, tipo de tela. Uma das cenas mais impactantes para mim, assim, tem várias, né, mas a do senhorzinho, que é o jurado número 9. Porque, assim, ele tá ali e eles, tipo, alguns respeitam ele, o jurado número, meu Deus do céu, número 3, que é o antagonista, o jurado número 10 não dá bola para ele, e aí ele chega assim, eu já tive nesse lugar, porque aí ele começa a falar daquela mulher que tá mais velha, etc e tal, que eles, assim, que as pessoas não olham para essa pessoa, não dão bola para a pessoa mais velha, então vem toda essa questão, assim, e tem um momento muito bonitinho, que é quando ele se dá conta do outro, que ele tem uma máscara, fica com a marca do óculos aqui no olho, dá um close nele e ele diz assim, tipo, parece que ele tem uma super ideia, né? Então, essa questão da valorização da pessoa mais velha, que naquela época, já 1957, gente, já tá mostrando, assim, o que as pessoas deixaram de lado, assim, não estão dando bola, né? E eu acho que outra coisa que eu acho interessante é como a gente assume rapidamente uma verdade
e a gente não se questiona. E o cara diz, vem cá, a gente tá lidando com a vida de uma pessoa, vai ser tão rápido assim, todo mundo tá querendo ir embora, e a vida dessa criatura, vocês não tem nenhum pingo de dúvida, não para nenhuma dúvida na cabeça de vocês para vocês quererem mandar uma pessoa para pena de morte. Então, assim, eu acho... a questão do preconceito, né? Também, né? Mas não é só questão do preconceito. O jurado número 3, por exemplo, ele tem uma questão pessoal ali, que é a questão do filho dele, que ele vê aquela coisa de um filho que abandonou o pai, porque o pai era severo demais, era rigoroso demais. Então ele, tipo, parece que ele quer fazer justiça por aquele pai, porque ele se coloca no lugar daquele outro pai que morreu, né? Mas é uma questão pessoal dele. Então não é uma questão de justiça, é uma questão dele estar querendo fazer tipo uma catarse da vida dele através daquele menino. Tem um dos jurados, que eu não me lembro em que momento, nem o número do jurado, óbvio, ele fala uma hora assim, ele diz que não deviam levar aquilo para o lado pessoal, que eles estavam tendo um olhar e que não devia levar aquilo para o lado pessoal. Ele chega uma hora a falar isso aí. Sim. Todos eles levam para o lado pessoal. Por isso que a desconstrução, as pessoas vão fazendo aquela análise hermenêutica, né? Tu é advogada também, né? Que é tu analisar todas as possibilidades, né? Os ângulos, possibilidades e provas, né? Tentar ver, que também está vinculado ao simbolismo, tá, Duda? Mas eu não vou falar. Tem algumas coisas legais no texto, né? Eu presto muita atenção no texto, no que é dito, né? Nas frases, na maneira que elas são construídas. Tem uma hora, assim, que o jurado número... que é o jurado número 11, o do bigodinho, né? O jurado número 11 fala alguma coisa, aí o jurado número 10, o jurado número 10 pega e fala, por que tem que ser sempre tão educado? E o cara fala assim, pela mesma razão que o senhor, é uma questão de criação. Exatamente. É o cara que é europeu. Que é genial, assim, eu falei, Inclusive, ele corrige pela mesma razão que o senhor não é. Questão de criação. Ele corrige o inglês de um deles ali. Isso é fantástico também. Porque eu sei que good English é does. Ele fala assim, o cara fala don't, o cara fala does, he doesn't. Olha aí, rapaz, é que ele aprendeu com Friends também, que nem eu. Entendeu? Não, essa coisa, até teve uma questão do Enem, alguns anos atrás, que a pessoa que foi fazer a questão não entendeu, a pessoa que fez a questão do Enem não entendeu a charge que ele estava usando na questão, e foi uma questão cagada, assim, tipo, a questão que não tinha uma resposta certa, tinha uma resposta menos errada, como várias do Enem tem, né? Às vezes não é uma resposta certa, é a resposta que é menos errada, tipo, essa aqui que dá para aceitar, porque as outras todas são totalmente cagadas. Renato, tu sabe, tem várias questões do Enem que são assim, várias. Não, tem uma que assim, tem umas que tu fica entre duas e fala, cara, olha só, e fica. Tanto que dá, porque tu pensa o seguinte, tu pega... né, cara? Tu pega assim, tem professores de cursinhos, né, a nível nacional, os caras vivem daquilo para aquilo. Então, assim, o cara, além de saber da manha das questões, o cara tem muito conhecimento. E aí tu olha, não vou ficar falando dos nomes dos cursinhos aí, mas tu olha e dá discrepância nos gabaritos, cara. E às vezes, tipo, sai uma outra resposta e fala, tem algum problema. Né? E essa questão era uma questão dessa, tipo, era um redneck, aqueles caras que moram em trailer park, sabe, com um bonezinho com bandeira confederada, falando, um white trash, falando para um cara latino, era um cara de bigodinho fininho, cabelinho lambido, parecia um porto-riquenho. Aí ele falava alguma coisa assim, não tem como vocês se darem bem aqui nos Estados Unidos se não falarem bom inglês. Aí ele falava assim, né, falava só que ele falava tudo errado. Falava tudo assim, não tem como vocês se darem bem aqui sem falar inglês bem bom. Uma coisa mais ou menos assim, uma tradução bem livre. Aí o cara falava assim, com certeza. E seria legal se você usasse um advérbio depois disso e, tipo, dava uma correção no cara total no inglês do cara. Tipo, o cara fala que tinha que falar inglês bem e o cara corrigiu o inglês do cara. E eu, na hora, quando o cara fala, não sei o que, he don't have, não sei o que, o cara, he doesn't. O cara... Pá! Tipo, o cara corrigiu e falou que o inglês do cara não era bom, né? E o outro, pimba! Foi no osso. E depois a questão da educação pela criação. Uma questão de criação. Eu achei fantástico. E também eu acho interessante que todos eles ali
tiveram uma importância durante todo o decorrer da história. Até aquele que é um jurado número 2, que ninguém dá bola para ele, coitado, porque ele tá sempre oferecendo uma pastilha, ele é super queridinho com todo mundo. Ele é quase um personagem cômico ali, um alívio cômico no meio da história, mas ele não é bem isso, porque ele chega no momento que ele se impõe. E aí, o interessante é isso, que no decorrer da coisa, todas, eles vão se revendo a posição deles, né? E ao mesmo tempo eles vão se revelando também as outras questões que estão colocadas ali para eles, assim, né? Então eu gosto muito do filme, por isso que eu escolhi, obviamente, mas é que eu acho que ele é um filme que ele te traz coisas, até que a gente parar para pensar assim, o quanto que a justiça de fato, ela não é cega. Sim. O quanto que a justiça, infelizmente, não existe julgamento neutro. Não existe um julgamento neutro, né? Não existe julgamento neutro. A gente pode sempre ensaiar alguma coisa, chegar no máximo possível, né? Tentar se livrar ao máximo dos fatos, mas é feito por homem, né? Assim, são homens, são pessoas, né? São seres humanos que estão ali, seres humanos têm um background, têm criação, têm visões de mundo concebidas, têm coisas. Então é uma luta constante, né? Aquela coisa que eu falo assim, eu tô com 41 anos, então, né? Para o cara ser, para eu ser um pouco mais feminista, um pouco menos preconceituoso, é uma luta diária, no dia a dia, porque é uma coisa que assim, é arraigado na pessoa, né? Não que eu quero me tornar um esquerdomacho, tipo aquele cara que levou 40 criaturas para ver Bacurau lá e uma não sabia da outra, né? Não é por aí também. Aquilo é o modelo de esquerdomacho sensível, né? Levou acho que 10 ou 12 minas para ver Bacurau e uma não sabia da outra. Ele tinha uma namorada oficial, cara, né? E ele era repórter, ainda por cima. Mas essa coisa coragem, meu querido, coragem. Mas essa coisa da desconstrução própria, né? Não tem. Então, tem um juiz. O cara tem que se ater muito aos fatos, né? E tem alguns que são extremamente preconceituosos, e isso transparece. Que nem agora, 2020. Aí teve uma decisão de uma juíza aí que falou: o réu pela sua raça, não sei o que. Como assim, mano? Mas da questão do naturalismo. Como assim? Cara, assim, ó, 1957. 57. Ok, vamos lá. Não é que seja ok, mas tipo, entendível, compreensível. 1957, que é a época do filme, compreensível. 2020, cacete, Black Lives Matter, I can't breathe, a filha da puta vai lá e bota pela sua raça. Caceta, velho, sabe? Que mundo vive? Num mundo sem punição, porque se acontecer alguma coisa, ela vai ser aposentada e vai ganhar integral o salário dela, e ela vai se aposentar, sei lá, com 20 anos de trabalho. É muita. Olha, sei lá, é falta de filtro, noção, vivência, conhecimento, sabe? Falta. Mas tu vê que mesmo em 1957 há uma discussão sobre isso, né? É uma discussão embrionária, mas há uma discussão sobre isso. Tu tem um lado mais fraco da corda, ali vai ter a discussão do outro lado, né? Se tem um lado que apanha, esse lado vai né? Vão ter aquelas pessoas insatisfeitas no lado que apanha, que vão se levantar e vão fervilhar alguma coisinha, né? Em 57, o movimento dos civil rights estava já dando aquela borbulhada, explodindo nos anos 60. Pós-modernismo é 60, ali onde começa, né, os movimentos. Mas tem uma coisa que eu acho, de certa forma, assim, porque é feita uma análise reversa, né? Eles partem, vamos votar, aí 11 pessoas votam que ele é culpado, né, o jurado número 8 não, e aí ele começa a fazer aquela análise reversa, né? Toda aquela, fazendo depois do veredito pronto, vamos fazer a análise, né, de trás para frente, né? Não, curioso ter falado isso, porque tem uma curiosidade a esse respeito, sabia? Curioso ter falado essa coisa da análise reversa, porque assim, ó, olha que legal, olha que interessante. Foram feitas várias refilmagens nesse filme, né? Foi feita uma refilmagem em 63 na Alemanha, em 82 na Noruega, em 86 na Índia, em 91 no Japão, 2007 na Rússia, 2010 na França e 2014 na China. Todas as adaptações, com mais adaptações, com alguns termos. A versão japonesa, olha que legal, ela troca o cenário. Todo mundo começa votando inocente. E aí, um a um, eles vão sendo persuadidos a botar culpado.
You Então, see? o reverse do reverse, Sim. pode ser. Aham. No caso, todo mundo começa quando um cara é inocente, coitado, o cara, como? Não sei, acho que não. E aí começa, vamos trancar o fé da pé aí, que ele é culpado mesmo, esse desgraçado aí, joga ele. Mas eles fazem essa análise reversa, mas eu acho que tem uma coisa que está em jogo que talvez torne essa decisão. É que claro que é aquela coisa do americano tem que ser verdadeiro e tal, embora o Trump tenha admitido que mentiu sobre o Covid. Eu não sei o que está acontecendo, cara. O cara é porta dos fundos, entendeu? Assim, ó, é que nem esses dias eu botei. Acabou, né? Isso não é Monty Python, aqui na veia, sabe? O cara, o telespectador, o da poltrona, o Psit, não sabe o que é Monty Python? Procura. Tá lá na Netflix, vai lá que tem tudo lá na Netflix. É que nem eu postei esses tempos, né? Compartilhei como os americanos se veem, como eles realmente são, né? Como eles se veem como super-homem. Como eles realmente são, o Homelander, o patriota do The Boys. The Boys, pá, aquilo ali, o Vanito tem que ver o The Boys. Eles são, né? Os americanos, eles acham que eles são Superman, né? São super-homem, né? Super bom, vão salvar todo mundo. Na realidade, eles são o Homelander, eles não mas é bem isso aí. Então tem essa coisa da, né? Não, como assim? É uma vida de uma pessoa, tu tem que ser honesto, tem essa discussão no meio do filme, né? Ou desconstrução, digamos assim, no meio do filme. Mas a questão da pena de morte, eu acho ali que traz essa carga de responsabilidade. Porque se o cara fosse, né, vai ficar preso 10, 15 anos, ou não fosse morrer, digamos assim, talvez a coisa ficasse meio batida, assim, né? É claro, não ia ter filme, óbvio, né? Mas eu fico com aquela coisa da pena de morte, né? Bom, a gente tá realmente lidando com a vida de uma pessoa de 18 anos de idade. cara. Eu acho que traz traz uma dramaticidade, assim, eu acho que, de certa forma, tenta trazer uma responsabilidade maior. Eu fico com essa sensação, assim... eu vejo que prender também é responsabilidade, né? Porque tu pensa... Não, com certeza. Tu prender uma pessoa, tipo assim, o cara é condenado, no caso do Brasil, se o cara foi condenado a 100 anos, né, de pena, de prisão, porque não tem prisão perpétua no Brasil, tu pode ser condenado a 100 anos, mas aí tu pode cumprir tu é obrigado a cumprir 1 terço condicional, o cara vai ficar 30 anos, que é o máximo que o cara pode ser encarcerado no Brasil, 30 anos, o cara fica 30 anos trancado, 30 anos é uma vida. 30 anos é uma vida. Com 30 anos, tu fica institucionalizado. A pessoa né, se torna institucionalizada. Então, assim, e fora que no Brasil, né, são poucas as iniciativas e não são tão espalhadas as iniciativas de reinserção. Tipo assim, o cara vai para a cadeia por um crime menor, o cara fica, sei lá, e a reinserção dessa pessoa depois do mercado de trabalho, sabe, a volta, não se tem essa coisa, sabe, ainda forte, né? A gente sabe que a cadeia é superlotada, que, tipo, eles são cooptados, muitas vezes o cara entra jovem, ele é cooptado por facções criminosas e tudo mais lá. Na hora. Então, assim, o cara ir pra cadeia por uma coisa que não fez e tal, é tão grave, na minha opinião, quanto o cara ser condenado à morte. Porque quando o cara tá condenado à morte, ainda tem apelação, o cara tem várias outras... também tem, sabe? O cara vai preso, mas o cara não é assim, tipo, o cara é condenado hoje, amanhã, o cara, sabe? Às vezes o cara leva anos até realmente ir pro... Cara, mas eu entendo que psicologicamente falando, se te colocasse na tua mão, tu não teria o mesmo peso. Seria um pouco assim, dá uma aliviada tu pensar que eu estou só encarcerando o cara, eu não estou mandando o cara para morrer. Então, eu acho que aí... Não, eu entendo que há responsabilidade nos dois casos, mas eu te digo que eu acho que existe, para quem está no júri, existe um alívio de que, por exemplo, assim, eu não estou ferrando com tudo, né? E tu estava falando agora, eu me lembrei do filme do Um Sonho de Liberdade, que tem uma coisa muito forte para mim, que é quando o Morgan Freeman sai lá, e ele não sabe o que fazer com aquilo, e o cara que sai antes dele não sabe o que fazer com a liberdade, ele não consegue lidar com isso. O velhinho se mata. De tão institucionalizado que ele tá, tanto que e o Morgan Freeman tá lá, posso ir no banheiro agora? Cara, vai no banheiro. Tipo... É verdade. No supermercado, eu posso ir no banheiro? Cara, só vai, não precisa ficar pedindo toda hora. Ele nem sabe lidar com o que ele tem agora, né? Sabe? A pessoa ser institucionalizada.
né? É o exemplo que eu penso sempre quando eu penso essa coisa da pessoa passar muito tempo, né, institucionalizada, eu penso no velhinho se enforcando no Sonho de Liberdade, que é uma imagem muito forte, que é um livro, que é um filme baseado no livro do Estevão Rey. Achei que você ia dizer do Stephen King. Estevão Rey, meu escritor do coração, Stephen King, que é para mim só E faz uma ponta no Exorcista, né, Vani? O maior autor não faz. O Stephen King não faz. Até porque na época no Exorcista, o Stephen King ainda não tinha despontado. Ele desponta depois com Carrie, que acho que é de 77. Carrie, a Estranha. Aqui no Brasil tem a coisa dos subtítulos, né? No inglês só Carrie. Em inglês é Carrie, a Estranha, né? Fica esquisito. Stallone Cobra, não pode ser Cobra, é Stallone Cobra no Brasil, né? Tem essas coisas assim. Tem sempre que dar uma cagada, né? Os 12 anos e uma sentença até que ficou um título razoável. Ficou um título razoável, assim, condiz com a... É melhor que esses títulos de sessão da tarde, né? A Sociedade Hacker. É melhor. Sociedade Hacker, versão brasileira, Herbert Richards Rio. Sei lá. 12 homens brabos. 12 homens bravos. Mas, Vani, tem uma pergunta para fazer. 12 homens em fúria. 12 homens em fúria. Vamos ver se tu tá esperto. Tem uma pergunta para te fazer. Ai, Jesus! Uma das coisas, o Duda sabe a resposta. Tenho certeza que sabe a resposta. Vamos ver se tu tá esperto. Uma dos problemas é que o cara, né, que o menino diz que foi ao cinema e não se lembra dos filmes, né? Tá. Como era o nome do filme para ele não lembrar o nome do filme? Qual era o nome do filme? Ele não lembrar o nome do filme? Não lembro o nome dos personagens, não lembro de ninguém. Amnésia. Não, era para ser uma sacanagem com Drive, mas não ficou legal. Agora a tua resposta ficou mais legal. A tua resposta, quem tá vendo, né? Tá a Vanice matando. Mas te lembra do último filme que tu assistiu, que eram os atores? Tu te lembra, Renato? O último filme que eu assisti? Não foi esse de hoje. Aí, o Fonda, o Jurado 3, o Jurado 2. O último filme que eu assisti não foi esse. O último filme que eu assisti... Foi Drive, foi ontem. Tu tava fazendo casamento e foi ver os filmes. Peraí, deixa uma coisa. O último filme que eu assisti... Nunca mais o Duda vai se livrar dessa cena. Vai virar o karma dele. Drive virou o karma do Duda agora, pro resto da vida. É um bom filme, cara. Quem não viu... Vocês não gostaram que vocês entenderam? Vocês não entenderam? Olha o que o Duda está fazendo. Ele está dizendo o que ele disse pra gente lá no episódio anterior. Não veja o trailer do filme. Veja o filme direto. O trailer é que falaram que era um bom filme. Como é que era? Até o trailer era bom, né? Como é que disse o Renato? O Renato era tão bom. Mas é que assim, vamos lá. Por exemplo, mas aí é o problema do M. Night Shyamalan. Depois que M. Night Shyamalan fez o Sexto Sentido, todos os filmes que vieram depois do Sexto Sentido dele, o trailer, e eles eram vendidos como se fossem o novo Sexto Sentido. E não, o cara é muito bom. O cara, ele começou a se irritar e começou a entrar em parafuso quando ele fez O Fim dos Tempos, que é uma bomba. A Vila, né? Não, a Vila é do caralho, a Vila é muito bom. Assim, todos os filmes dele, o Fim dos Tempos é quando ele dá derrocado, porque aí o cara faz O Fim dos Tempos, o cara faz o Avatar, que é ruim. O Avatar é dele? Não, o Avatar, o do gurizinho, aquele careca. E o cara faz depois. Não sei o quê, não sei como é. O Último Dobrador do Ar. E ele faz o Depois da Terra com o Will Smith e o. Também eu tô falando de um que é uma mulher do lago, é uma mulher misteriosa que é dele. Aquele é a Dama d'Água. Aquele é muito bom, cara. Ai, tu acha? Ai, não gostei. Não acho, eu tenho certeza, é muito bom. Ô, Duda, tu sabia que o Will Smith deixou de fazer Django para fazer esse filme com o filho dele? Eu imagino. Cara, o Django Depois da Terra. E bem demorou aquele filme. Que atendimento matasse, hein? É que nem a outra lá. Jamais ele vai falar uma coisa dessas. Ele vai deixou de fazer o La La Land para fazer a Bela e a Fera e, ó. Como diria o Costinha, se fudeu. Qual que ela deixou de fazer?
Ela deixou de fazer o La La Land com o Ryan Gosling, que é o motorista, não sei o nome do Mas Drive. o cara, assim, ó, só, né, a gente tá desviando do assunto, mas é cinema mesmo, então. Normal, né? Normal. Voltando. Vani, A Dama na Água, do Shyamalan, a gente pode até ser um filme pra gente rever e falar aqui também. Ele é muito bom. Ele não é um super filme, mas ele é uma crítica, assim, ó, ele é, primeiro, ele é uma fábula, né? O filme é contado em formato de fábula, ele é uma fábula moderna, viu só que, né? A Dama da Água, com a... é um filme super bom. Ele tem muito assim, ó, do ressentimento do Shyamalan com relação aos críticos, porque, por exemplo, os caras vão lá ver A Vila, os caras não gostaram da Vila, porque é um baita filme. Os Sinais é um baita filme. Corpo Fechado Corpo Fechado é legal também. Sinais é legal. Claro que é. É que os filmes do Shyamalan... Sinais é o do Mel Gibson, né? Assim, ó, os filmes do Shyamalan, eles são filmes de tema. Eles têm um tema, e daquele tema ele usa o cenário ou a história para emoldurar esse tema. Por exemplo, Sinais não é sobre invasão alienígena. Sinais é sobre a perda e a retomada da fé, sabe? É esse que é o tema do filme. O cara era um pastor, o cara perdeu a sua fé, e aí os sinais estavam ali todos para ele retomar essa fé dele, que é quando ele começa a acreditar de novo. A Vila é assim também, né? A Vila é sobre medo. Para as pessoas não saírem, mas tem essa discussão. A Vila é sobre medo. A Vila foi feita numa época em que, logo após o 11 de setembro, que os Estados Unidos estavam com aquela coisa de se fechar para o mundo, entendeu? Não deixando ninguém entrar, ninguém sair, aquelas leis leis patrióticas e tudo mais. A Vila é sobre isso, é sobre medo, o medo de alguma coisa que eles não conhecem. Aí tem todo o lance da Vila, todo o lance do que está externo para emoldurar. Só que as pessoas queriam sempre o quê? Um novo Sexto Sentido, e aí quando iam no cinema se decepcionavam, porque tinha outro tipo de filme super bem construído, mas que não tinha nada a ver com o Sexto Sentido, né? Aquele do vento que mata as pessoas é dele também, né? Do vento. É o fim dos tempos, das plantas suicidas, as plantas que as pessoas falam, aquilo é uma merda, mas aquilo é uma merda mesmo. Cara, foi um filme que eu vi, eu falei assim, cara, eu gosto de filme de apocalipse, né? Eu também, mas é que tem filme de apocalipse, né? Tipo, esse é uma merda. Depois tudo bem. É uma merda. Qual que é uma merda? Qual é o outro? Pelo menos é colorido. O Dia Depois de Amanhã é horrível. A única coisa boa do Dia Depois de Amanhã... Eu tenho muita vontade de fazer uma coisa com as minhas mãozinhas que eu não estou podendo fazer. A única coisa boa no Dia Depois de Amanhã é os mexicanos querendo entrar nos Estados Unidos, os mexicanos, não. É a única coisa boa no Dia Depois de Amanhã. Né? Armagedon eu gosto. É um videoclipe do Aerosmith de, sei lá, quase 2 horas. Armagedon. É legal, um dia apocalipse. Fazer um desse. Batman, né? O Batman, o Ben Affleck, não é? Batman boladão. Mas é com o Bruce Willis. Com o Bruce Willis. Ah, sim. O Bruce Willis é o que fica lá para morrer, né? O Bruce Willis. Essa coisa do Renato com filme preto e branco, eu vou ter que rever, porque eu tenho vários na minha lista, eu vou ter que tirar. Eu tenho vários. Bobagem, tem vários filmes que é. Eu tô dizendo assim, ó, que aquela coisa é que não. Tudo bem, é que hoje em dia os efeitos especiais, entendeu? Enfim, tu perde um pouco daquilo que o Duda comentou, né? Do início da técnica, né? É um filme feito de uma maneira totalmente diferente, uma coisa, parece artesanal, entendeu? Artesanal. É feito de maneira artesanal, né? Por exemplo, o cara fala, tem que cortar o filme. É literalmente pegar a tesoura aí, cortar. Lá. O cara vai fazer edição, fazer o corte nos filmes, é literalmente pegar o filme, a fita, né? E colar, juntar, fazer. É feito... O processo cinematográfico era um processo artesanal mesmo. Artesanal. E sabe o que eu acho legal desse filme, cara? Parece que ele foi filmado, a maior parte do filme parece que foi filmado num take só. Mas não foi. Não. É interessante ter falado isso, Renato. É curioso ter curiosidade a esse respeito também, Renato. É curioso ter falado isso, porque eu também tenho curiosidade a esse respeito. Então, olha só. Né? Esse é o Duda. É o homem das curiosidades. São 2 curiosidades em uma. 1917 parece. Né? Primeira curiosidade. Mais ou menos assim, ó, por volta de metade das edições do filme, metade das edições, né, dos cortes das edições do filme acontecem nos últimos 20 minutos.
nos últimos 20 minutos. Dá muito zoom. Entendeu? Dá muito zoom, muito corte, entendeu? Porque o filme começa com um longo, né? Takes, né? Takes longos, takes sem corte, câmera, né? Que a câmera passa, a câmera vai, né? Tem aquele traveling da câmera, a câmera entra, né? Que é aquela, movimentam na sala. A câmera na sala, a câmera vai, volta e tal. Aí pro final começam os cortes, né? Então tem essa coisa dos takes longos. E tem outro que é legal, que é o seguinte: o processo de ensaio do filme demorou tanto quanto o processo de filmagem, o processo de ensaio do filme. Eles ensaiaram. O que faz todo sentido, Se hoje em dia já é caro tu ter, por exemplo, tu alugar um equipamento, né, e hoje é digital. Hoje em dia, assim, o take ficou ruim, apaga e passa por cima, foda-se. Naquela época era película, velho, rolo. Rodar aquela porra. Errou. Então, o que eles faziam, né? O tempo de ensaio foi brutal, assim, ó. Eles ensaiaram basicamente. Ele queria. Porque o Sidney Lumet, ele vinha do teatro. Primeiro como ator, depois como diretor de teatro. E ele pegou essas técnicas do teatro e levou para o cinema. Então, quando ele foi começar a filmar Os 12 Homens, né? Ele levou essas técnicas dele do teatro. E aí, o que tinha? Um processo intenso de ensaio. Ele deixou o cast inteiro, né, os 12 homens lá, num espaço todos os dias, por 2 semanas, 15 dias incessantes, 15 dias ensaiando diariamente, para dominar o texto, para dominar a marcação, para dominar todo o lance, né, porque é um filme de marcação também, né. Quando chegou a hora de gravar, e também para ter uma ideia do jurado, de ficar encerrado, tipo assim, os caras ficavam, sei lá, 8 horas, 9 horas ensaiando, encerrados numa sala, para ter essa ideia como é que funciona mesmo. Quando começaram a gravar, os caras começaram a se focar, né, os caras já tinham o script na cabeça de trás para frente, de frente para trás, começaram, então aí foi muito mais fácil. Tanto que a gravação do filme estava programada para durar 20 dias, ele finalizou em 19. Nossa, Filmar um filme, fazer um filme, rodar um filme em 20 dias para os padrões de hoje é assim, ó. É produção independente, quase. É produção independente. Curta, na verdade, não é um longo. É um curta, quase. O cara rodou, eles ficaram 2 semanas, não, 15 dias, 19 dias rodando o filme. E tem uma outra coisa que eu acho legal, agora a gente estava pensando e falando desse processo todo de ensaio e tal, porque todos eles têm um protagonismo, né? Sim. Aparentemente tu acha que é um que desponta e aí a coisa vai porque tem um sistema de, né, a questão da carnavalização, né? O Bakhtin fala sobre isso, né? As múltiplas vozes e tal. E tem no cinema, nesse filme tem, porque todos eles, até a Vani comentou, aquele cara lá da goma, ele oferecia goma, uma vozinha estranha, assim, aquela do óculos, assim, né? E aí tu tem essa coisa da carnavalização, porque todos eles, de certa forma, eles vão... parece que é uma voz única, é um preconceito, é um olhar, aí a coisa vai se desmanchando, mas embora eles cheguem ao final do filme com a mesma concepção, né, do tipo, ele é inocente, a coisa ela foi se desconstruindo um a um. Cada um foi fazendo a sua parte. Isso, cada um teve a sua voz, e aí a coisa foi se desconstruindo, né? Isso é uma coisa que eu tava... É coisa boa quando a gente vai falando, a coisa vai surgindo, assim. Agora uma coisa assim, Vani, como advogada, tu acha que a performance de jurado, do jurado 8, estava dentro dos conformes como advogada? Eu acho que ele foi muito mais advogado que muito advogado. Né? Eu acho que ele praticamente ele fez um trabalho de advogado de defesa, né? E uma hora ele diz, eu acho que se eu fosse o menino, eu teria destituído o advogado, trocado de advogado, porque o cara não se esforçou para defender ele. Né? Então, eu acho que, na verdade, e ele dizia que não, que ele estava na dúvida, mas ele não estava na dúvida, ele tinha muita convicção das coisas que ele estava falando. Podia ter, porque a tendência dele maior era justamente o que ele pensava, né? Ele era
que é melhor eu inocentar uma pessoa que é culpada do que condenar um inocente. Exato. Então, foi esse o raciocínio dele. Então, assim... O jurado, né, embora cinematograficamente interessante, o jurado ele tem que definir o seu veredito baseado pura e simplesmente nas demonstrações de defesa e acusação. Tu não tem que fazer investigação, né, que nem ele fez, não tem que ir na cena do crime, não tem que comprar uma faca similar, não tem que ficar especulando a respeito, isso não é função, o jurado não faz isso, né? O jurado, ele tem só que tem a defesa, tem a acusação, junta as provas, faz um cross-examine, né, como eles fazem, né, faz uma, em português agora, tipo, compara as evidências, né, disfarçando as evidências, bom, cruza os dados, tu quer dizer. Começa a cantar disfarçando as evidências. Então aí tem o veredito, mas no caso ele fez muito mais isso, né? Eu acho que ele percebeu que o trabalho de defesa foi porco, né? Isso é uma coisa assim, ó, que em filme eu sempre me pergunto, tipo, alguém chega o advogado de defesa de acusação, não interessa, faz uma pergunta para uma testemunha, uma pergunta, né? E aí o cara protesto não ser mantido e tal. E aí o cara fala assim, os jurados devem desconsiderar o que acabaram de ver. Como assim? Não Reserva? tem como. Aí é que tem aquela história assim, quando eu te digo, não pensa num elefante branco. A primeira coisa que vai acontecer contigo, tu vai pensar no elefante branco. Os membros do júri devem desconsiderar o que acabaram de... Como assim, meu? Porra é essa? Como é que eu faço isso? Reseta, volta a fita... É a coisa mais idiota que existe, sabe? É a base daquela modinha que tem entre a molecada, que é o jogo. Vocês já ouviram falar do jogo? Não. Sabe que o jogo... Ainda bem que o Renato me ajuda nessas coisas. Você sabe o que é o jogo? Você sabe o que é o jogo? Não. Vocês perderam. Porque o que é o jogo? O jogo é não pensar no jogo. No momento que tu pensa no jogo, tu perde. Ah, não. Entendeu? Não. É o elefante branco, é o elefante rosa, é o elefante rosa. É o elefante rosa. Entendeu? Assim, tu não pode pensar no jogo. Se tu pensou no jogo, tu perdeu. Então, você sabe o que é o jogo? Que jogo? Já perdeu. Tu pensou no jogo. Isso é maconha. Total. Né? Esse filme me fez lembrar também da série aquela da Netflix, que eu acho muito boa, aquela série, que é do O.J., né? Eu comecei a ver, achei tão chato. Não, mas é o que mostra aquela coisa assim, ó, ele é totalmente culpado, e realmente aquele cara matou, entendeu? Com certeza. O advogado vai levando para a questão do racismo, do preconceito, eles vão montando o júri com o maior número de pessoas negras, e vai aquela tramóia que só advogado pode fazer, entendeu? O problema dessa série aí, é que eu vi essa série logo antes, eu vi ela série depois de ter visto a sequência dela, né, que é a do assassinato do Gianni Versace, que é muito boa, né? Eu não vi. O assassinato do Gianni Versace é assim, ó, puta merda, é muito boa, muito boa. Aí eu fui ver aquela e eu... mas a do O.J. tem uma melhor, até vou confirmar aqui, que é acho que é da ESPN, não sei se é da ESPN, mas enfim... Foi defendido pelo pai das Kardashian, né? Foi defendido pelo Kardashian. É o pai o Robert Kardashian, né? Sim, é quem faz o pai dele. É o Ross. Kardashian é o Ross do Friends. É o Ross. Teve um seriadinho que eu vi no Netflix que era sobre uma história de uma menina que ela... Como é que é o nome, meu Deus? É inacreditável, eu acho que é o nome do Unbelievable, é Unbelievable. Acho que é essa história. Eu fiquei impressionada com aquilo ali. Que é a história de uma menina que ela é violentada, ela é estuprada, e aí o que acontece com ela? Ela chega e conta o relato de tudo que aconteceu com ela. Só que durante todo o processo de coleta de provas, né, porque ela é uma menina que ela é adotada e tal, eles vão desacreditando no que ela falou. Né? E ela, por ser uma menina humilde, por ser adotada, de ter sofrido várias violências, etc. e tal, ela, que acaba? Ela diz o que aconteceu com ela. Né? E durante todo o processo, tu vai vendo que por causa disso, eles deixam de prender o cara e esse cara começa a estuprar outras mulheres. E aí acontece que várias vítimas passam pela mesma coisa que ela, que é negar por causa do jeito que a polícia trata elas.
né? Então, essa questão toda assim da justiça, a questão o jeito como a gente olha para o outro, o jeito como questão como é que as pessoas têm essa coisa das convicções que são formadas na hora que a gente está analisando qualquer caso que seja. Eu acho que é por isso que é tão interessante, né? Não é porque eu fiz direito que eu gosto do filme, eu gosto, até porque eu já digo, amiguinhos, que vocês que estiverem assistindo isso, não pensem que direito é um filme, um filme de jurados ou americano, não tem nada a ver com isso, principalmente a lei brasileira, a justiça brasileira é completamente diferente, então assim, os filmes são apaixonantes, mas está muito distante da nossa realidade, não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, eu acho que esse filme me chama atenção pela coisa humana mesmo, e por pensar nessas pessoas. Eu acho que eu fui a poucos julgamentos em Pelotas. Eu fui na época que eu fazia faculdade, fui quando o fórum era ali no centro, meninos. Quando era bem ali na... Que rua é aquela, meu Jesus Cristo? Isso. Era ali, e aí eu fui num parricídio. Eu fui num cara que tinha sido acusado de matar o pai. E eu lembro exatamente, assim, eu cheguei super empolgada, direito penal. Agora. A cores, eu vou ver o filme. A cores. Aí, Renato, a cara do Duda agora foi boa. Aí o que aconteceu? Eu me lembro direitinho que eu sentei, e isso eu sempre falo, assim, até para os meus alunos eu falo, eu sentei, e aí a família do cara estava sentada na minha frente, assim, a esposa, uma filha, eu acho que era, e ela chorava e o cara no canto, no banco dos réus, assim, com uma cara de apavorado, chorando e tal. E eu lembro que apareceu toda a questão da acusação, falaram, e eu digo, meu Deus, esse cara matou o pai dele, que horror, papapá. Aí daqui a pouco veio a defesa também apresentou e disse, meu Deus, o cara é inocente. Aí eu disse, cara, que bucha para o pessoal do júri. Porque assim, aí o que acontece? Porque tem muita encenação ali, né? Tem muita coisa de tu puxar, coisa de tu subir o tom e etc e tal. Então, às vezes não é o que é verdade, às vezes é como tu conta a história. A coisa do advogado é mise en scène. O advogado, eles têm uma mise en scène, né? Toda assim, né? Ainda mais quando é júri popular, né? Que aí vira um carnaval quase, quando é júri popular, vira um desfile, assim, a maneira de apresentar, a maneira de levar os ânimos, de ir no emocional do jurado, de ir no emocional do juiz, sabe? Tem muito disso também, quando é um crime, assim, que mexe com as coisas. Sim, mas é isso. Por isso que esse filme é legal, né? Porque tu não tem toda essa parte. Não. A parte do após, né, do pós-julgamento, né, tu não percebe. E muita gente entende errado também a função do advogado de defesa, né, Vani? Porque muitas vezes quando o cara é réu confesso, ou quando o cara cometeu o crime, o advogado de defesa muitas vezes não está defendendo a inocência dele, mas está defendendo uma pena adequada, muitas vezes, né? Tipo, o cara fez, é pena de morte, porra, será, né? E quais são os fatores agravantes ou, né, atenuantes do que ele fez, né? Isso é bem complicado mesmo. Isso é complicado até porque assim, é complicado explicar isso para a opinião pública, porque o que as pessoas querem fez, então tem que pagar. Agora, isso. O entremeio disso é que é complicado mesmo, né? O cara matou mesmo, mas e aí? Quais foram as circunstâncias que estavam ali? Foi um assassinato mesmo? Foi defesa? Né? O que aconteceu? E aí... E às vezes acaba que a advocacia acaba se tornando, muitas vezes, a arte de manipular as coisas, né? Aí é que a coisa fica feia, né? Aí é que justamente o direito se torna uma coisa medonha, assim, que as pessoas ficam, pois é. Eu acho que me fez muito bem ter me formado em filosofia antes de ter me formado em direito, porque eu já criei uma casca, sabe? Eu não me contaminei muito com essa coisa toda. O que eu percebo aí, que muitos advogados e muitos que acabam ganhando muita grana com isso, né, que acabam realmente sendo bem-sucedidos, os caras não estão focados na justiça, ou na promoção da justiça, ou na promoção da lei, uma coisa. Os caras, basicamente, eles ficam estudando os cheat codes, né, que nem quando o cara vai jogar um joguinho, o cara fica tentando hackear o sistema, né. Ele tenta achar a brecha no sistema, né, onde está o loophole ali, onde é que está o buraquinho que ele pode ir fazer. Tenta trocar de foro, né? Vai para lá, puxa para cá.
bloqueio. Exatamente. Aí eu me lembro de um filme que com certeza tu deve ter visto, que é O Juiz, com Sylvester Stallone. Eu acho bárbaro aquela concepção que tem de um cara que vai lá, ele prende, executa, dá a pena, faz tudo ao mesmo tempo, tira a burocracia, né? A burocracia que acaba com tudo, na verdade, né? Então, quando tu tira essa coisa da burocracia, tu melhora. Tu sabe, você estava falando da questão da sala. Não sei se melhora. Tem porque gente no conselho de classe, horas, todo mundo junto. Não sei se a burocracia acaba, porque o personagem mesmo, o juiz, né? O juiz Dredd, né? O Judge Dredd, que é o juiz, é um personagem extremamente fascistoide, né? Ele é um personagem da década de 80, dos quadrinhos, né, criado na Inglaterra nos anos 80, e ele reflete muito o que era a era Thatcher, assim, né, aquela coisa meio bem fascistoide dos anos 80. Foi feito para aquilo, né? Foi feito para que nem o V de Vingança. O Judge Dredd, ele é contemporâneo do V de Vingança, do V for Vendetta na Inglaterra, né? Saíram na mesma época. Acho que inclusive até na mesma... Não, acho que o V for Vendetta saiu na Warrior e ele saía na 2000 AD. Eu acho que eram revistas diferentes, mas eram contemporâneos. Então refletiam uma mentalidade, né, da Inglaterra daquela época, da Margaret Thatcher, né, que era Dama de Ferro, que era uma coisa bem fascista até quase. A mentalidade dela, quase fascista lá. Então palavra. Né, quando tu tira a burocracia, tu não pode ter uma burocracia soviética também, né? Tu leva Chernobyl, não. Aí tu tem uma burocracia estilo União Soviética, tu tem Chernobyl, né? Piada interna, rapaz. Essa tu tem Chernobyl. Agora, quando tem uma falta de burocracia, vamos passar boiada aí, né? Vamos passar boiada, vamos fazer de baseada. Aí também é uma merda, né? O legal é ter um equilíbriozinho ali, né? Mas, Ivani, gostei do teu filme, achei legal. O preto e branco vou sacanear, porque tem que arrumar alguma coisa para sacanear, né? Mas na próxima vocês vão me sacanear, acredito eu. Embora não disse qual é o filme ainda, vou deixar para depois. Eu vou pensar mais um pouquinho para ver se o Duda não me sacaneia, porque esse ele vai pesquisar. Eu pesquiso todos, desculpa, tá? Mas o que seria da gente sem as tuas pesquisas, Duda? Ó, é verdade. Eu dou uma olhadinha em todos. Né? Não tem problema, tuas pesquisas eu acho maravilhosas. Tem mais que continuar pesquisando mesmo. Sempre enriquece o nosso bate-papo e traz umas boas risadas, né? Eu acho que essa também é a ideia. Duda, tu gostou do filme? Muito. É texto, é roteiro, é direção. O filme tem o triunvirato assim, de um bom filme, que ele tem um roteiro foda, uma direção firme e atuações assim, fantásticas, sabe? De todo o corpo do jurado, todos eles estão excelentes, né? Tem um embate dos dois, o protagonista e o antagonista principais, que é o jurado 8 e o jurado 3, né? Que é ou 5. Tanto é o jurado 8, que é o Harry Fonda, e o outro jurado, né, que é o Cobb. É o Lee Jacob. O Lee Jacob, que são dois atores, né, de explodir a cabeça, e os outros todos estão muito bem, e a direção, tu vê que o filme tem direção, cara, sabe, que o filme é dirigido, sabe, que o cara tá ali assim, ó, com mão firme, guiando, sabe, a tomada, corte. O diretor que tá com a câmera, é ele que tá filmando. O diretor que tá quase com a câmera, que tá ali assim, ó, agora vai, isso agora vem, agora puxa, sabe, e o roteiro, texto, sabe, que é aquela coisa assim, ó, que tá nos detalhes, né? Por que tem que ser sempre tão educado? Pela mesma razão que tu não tem que ser, isso é texto, sabe? Isso é fala, assim, ó. Não tá ali por acaso, não é um caco do personagem, tá no roteiro, sabe? Tá no... Que eu acho isso foda. Então, daria uma boa HQ, né, Duda? É nota 10, é nota 10. O filme, ele é um 10, sabe? Ele é um filme 10, tá tudo certo. Não é, ele é um filme nota 10, porque tá tudo direitinho, tá tudo certinho, tá tudo bem, tá tudo feito da maneira correta, sabe? O Renato é 9,5. Não, 9,8. Se fosse colorido, dava um 10. Mas já sei o que eu vou fazer. Vou escolher o Exorcista, e o Duda vai gostar. Eu não vou ver. Eu acho que às vezes, assim, o que acontece? Os filmes em preto e branco, eles são, quando são feitos na época, com a técnica do preto e branco, eles são ótimos, porque eles exploram, os bem feitos, né? Eles exploram tudo que tem para se explorar
com o preto e branco. É a questão da luz e sombra, da cor, enquadramento, os tons das roupas. Tipo, o cara que tá ali, ele é um cavaleiro branco, né? Ele tá com Uhum. terno claro, né? Não sei se é É o cinza, único, eu acho. mas ele é branco, tipo assim, ele tava ali para defender o cara. Entendeu? Não, Assim, aquele lá da balinha, o que tem a vozinha, acho que também tá. também, mas ele mas ele é o paladino da coisa mesmo. Então tu tem esse jogo que o preto e branco te permite. Às vezes eu acho meio, a não ser que seja uma proposta muito muito específica, hoje em dia usar, vamos fazer um filme preto e branco, você que acha meio babaca às vezes, dependendo, sabe? Às vezes acho que é um recurso estético meio que tipo, tá, pra quê? É uma nostalgia sem ter porquê. Não é nostalgia, quer dizer, às vezes tem uma razão, mas quando não tem essa razão, fica Nostalgia. meio babaca. Eu não entendo por quê, cara? Como é que foi fazer um Tem um filme que explora isso filme? muito bem, não é que explore o preto e branco, mas explora Só no final do filme fica colorido. várias coisas legais, que é o Grande Hotel Budapeste. Que o Grande Hotel Budapeste, ele se passa em vários períodos temporais distintos, e a coisa meio que vai e volta, sabe? Eles passam tipo na década de 30, depois no futuro e tal. E só que cada sequência do filme, ele é num padrão de enquadramento diferente. Então, tipo assim, ó, o inicial, ele é quadradinho, depois ele passa no meio, depois ele fica widescreen, sabe? Ele vai nesses, cada vez que ele corta para um período temporal, é como se fosse um enquadramento diferente, um cinema diferente. E um outro filme que brinca com preto e branco e cores, para mim é um dos melhores filmes do Wim Wenders, é o Asas do Desejo. É maravilhoso. Ele começa preto e branco, e ele tem o porquê de começar preto e branco, e depois ele fica em cores, né? Porque além de ter todo um lance, a gente pode falar que o Asa do Desejo é o filme que depois foi cometido nos Estados Unidos como Cidade dos Anjos. Ele foi cometido como Cidade dos Anjos. Então, eu tava olhando aqui, ó, a lista de Schindler, eu lembro que é preto e branco, mas e faz muito sentido, e é um filme que faz sentido, porque, pô, aquele vermelho da roupa da criança, aquilo é um soco clássico na cara, soco na cara, assim, né, quando aparece. Roma, aquele filme da Netflix também. Roma é fantástico, Roma, puta merda. Cinema é outro nível, Roma é outro patamar. Já viram Roma? Cara, eu não cheguei a ver. Olha lá, acabou a conversa. Não viram Parasita? Eu não vi, cara, mas não vi porque, sei lá. Nesse podcast, porque tá vendo Transformers, né? É o meu elo forte, entendeu? O Renato é o meu elo forte, porque o Renato entendeu? O Duda não duvida tudo, então. Me dá um desespero, mano. Já viu Moana, Procurando Dory? Já viu? Já. Ah, porra. Roma, Parasita, seus filhos da... Mas o filme que eu tava querendo me lembrar era O Artista. Porra, por que o Artista é preto e branco? É o francês aquele, né? É o francês. Mas eu vou falar uma coisa agora. É que aí que tá, entendeu? Eu não vi O Artista ainda. Ai, tu não viu O Artista ainda, meu Deus. Tô vendo Drive. Mas que é do mesmo ano, é 2011. É o mesmo ano. A meu velho, assim, ó. Vejam Roma. Só que assim, ó, na boa. É que assim, ó. Eu sei que é difícil. Assim, ó, às vezes a pessoa, quando tem filho, quando tem atividade, né? Roma é um filme que tu tem que, assim, ó, sentar a bundinha na cadeira e ver o filme. Entendeu? Não é ver mexendo no celular, porque ele é um filme parado. Ele é um filme que literalmente não acontece nada, mas acontece muito. Entendeu? Mas acontece muito. Não, é diferente. A gente não pode perder a piada. Aí que tá, não dá pra contar. Aí que tá. É que no Drive acontece coisa. Nesse filme não acontece realmente nada. No Roma não acontece nada. Mas as coisas acontecem na volta. As coisas acontecem nos detalhes, no enquadramento, sabe? Assim, ó, é um filme que não te diz, não acontece absolutamente porra nenhuma, mas tá acontecendo tudo. Você teria paciência para ser uma coisa tão parada assim? Porra. Não, mas é que tá, mas acontece coisa pra caralho. Só que assim, ó. Esse que a gente ele é um filme parado. Tá tem que estar atento. Tem que estar atento. Mas tu falou a mesma coisa sobre o Drive. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu vejo o filme, porque parece uma coisa meio machista, eu me lembro que não, calma. É o contrário, não tem diálogo. Tá. O chegou e disse assim: não, porque tem que sentar a bunda, não pode ficar mexendo no celular, porque não sei o que, porque não sei o que. Gente, eu paro, eu foco.
foco no filme. Eu também. Eu tô focada ali, eu tô focada, meu amigo. Entendeu? Então, às vezes, pode ser que não, sei lá, às vezes a gente não digere muito bem o filme. Isso é uma coisa que eu fico puto da cara, às vezes, quando... Tô puto da cara, duvido. Normal. Que eu fico puta cara, assim, por exemplo, que eu vejo, eu vou no cinema e tem gente, sabe, essa geraçãozinha, esse maldito filme, sabe, essa geraçãozinha, assim, o pessoal que tá acostumado a ver novela. Aí tu começa a entender por que novela funciona, por que novela me deixa puto da cara, porque novela, vamos lá, porque eu tô vendo novela e às vezes o cara tá assim, ó, no início da novela o cara fala assim, então, Renato, tá ligado naquele esquema que a gente fez? Ó só, tá tudo em cima. Aí o Renato, pá, beleza, Duda. Tá, isso é no início do episódio da novela, no episódio de hoje. Aí lá, já quando tá chegando assim, nos últimos 20 minutos da novela, o cara fala assim, não, porque eu falei com o Renato mais cedo, eu falei com o Renato mais cedo. Aí dá um flashback. Então, assim, ó, então, Renato, esquema, tudo certo. Aparece o flashback do mesmo episódio. Por quê? Porque desgraçada ou desgraçado que vê a novela não tá prestando atenção na porra da novela, tá mexendo no celular, tá conversando com a patroa, tá cozinhando, tá fazendo qualquer coisa, então tem que estar toda hora relembrando a desgraçado o que tá acontecendo na novela. Isso não acontece nada, sabe? E esse tipo de formato, folhetim, me deixa possesso, porque tipo assim, ó, cara, eu acabei de ver essa merda, pra que tu tá gastando frame? Meu tempo! A história já tá andando, tá mostrando de novo. E filme não. Sentar a bunda e ver, sabe? Essa coisa assim. Às vezes a pessoa fica mexendo no celular, acha esse filme uma merda. Óbvio, filha da puta, tu tava Tipo, mexendo Renato ali, ó. O Renato tá mexendo no filme, celular. sabe? Eu fico de cara com isso. Eu fico... Então, Aí quem denunciou ele? Os óculos. Olha a pessoa de óculos lá, olha lá, ó. Olha a tela refletida nos óculos. Mas é isso. E às vezes quando o filme é muito parado, é outra experiência. Por exemplo, O Asas do Desejo é um filme que é maravilhoso, mas é um ritmo lento para cara. Não acontece absolutamente nada, mas acontece tudo. O problema é esse, né? O Drive tem violência, daqui a pouco tem lá uma sangueira, uma perseguição de carro, um tiroteio, uma coisa. Não, eu tô falando que a gente brinca assim, porque eu também acho um filme com... Tem o silêncio, mais um silêncio. Vai que tá. Justamente, mas é um filme que tem um ritmo parado, mas ele tem explosões de ação. Quando a ação acontece. Ele não baixa. Ele não baixa e tem explode, mas enfim. Explode. Agora, tu vai falar, por exemplo, assim, Roma. Ah, não, Roma é que nem Drive. Puta merda, Roma é assim, ó. É lento para cacete. Assim, ó. Teremos que ver. Tem que estar assim, ó. O filme é assim, mano. O filme Sabe é o assim. que eu tenho a impressão? Agora tu falou. É um filme que eu não recomendo para todo mundo. É um filme que eu não recomendo para todo mundo. Tem eu vou te falar, eu acho que o Drive seria a Mona Lisa dos filmes. Não, fique com essa referência. Não é para tudo isso. Eu acho aí um beijo pra você. É que assim, ó, é muito pessoal. Eu realmente gosto da época, é um filme muito pessoal. É um gosto muito pessoal. Não é um filme aquela coisa meio enigmática, assim, mas que assim, ó, assim, não é um quadro bonito. É assim, ó, não é um filme. Tu tem que ter noção quando tu recomenda um filme que tu não vai recomendar pra todo mundo. Né? Assim, ó, não é um filme que eu vou ver esse filme que é um puta filme. Não vou recomendar, não. É um filme que eu recomendo pra todo mundo. Drive, Roma, não é um filme que eu recomendo pra todo mundo. Vê porque é muito bom. Não dá, tem filmes que tu não recomenda, sabe? É que o Duda, ele é assim, ele não recomenda, mas ele diz assim, puta que pariu, tu ainda não viu esse filme, mas como que tu não viu esse filme? Assim, ó, parece um crime. Mas é que tá, entendeu? Assim, ó, tem filmes que tu não recomenda para certo tipo de pessoa, tem filmes que tu recomenda para certo tipo de pessoa. Por exemplo, assim, ó, vocês não terem visto Roma ainda, acho uma merda. Tá entendendo? Porque são pessoas que dá para conversar sobre, entendeu? Filmes como Roma, como Drive, como Parasita, entendeu? Agora eu sei que tem gente assim, ó, que eu vou falar, ver filme, tipo aqui, sabe? Vou me recomendar, sei lá. Não dá, sabe? Tem agora fala. Aí foi assim, ó, não sei o quê. Basta, eu tenho um filme pra te recomendar qual? Minha Mãe é uma Peça 2. Vai tomar no olho do teu cu. Aqui, ó. Deu, né? Deu, acabou. Ai.